Acabei de sair da reunião agora do PL, nós tivemos aí uma participação maciça de deputados e senadores, inclusive deputados estaduais e vereadores do Brasil inteiro participaram. Foi uma reunião, gente, de 3h30, onde nós debatemos qual seria o melhor caminho, o melhor procedimento a ser tomado nesse momento. E a nossa conclusão é: quarta-feira nós vamos votar a anistia. O Hugo Motta iria viajar, cancelou a sua viagem, ele iria para a Itália para encontrar com o Papa, decidiu ficar, porque ele entendeu que esse momento é um momento muito importante. Então, não dá tempo de fazer uma manifestação, de fazer uma mobilização popular até quarta-feira, que é depois de amanhã. O que nós precisamos? De oração. Nós precisamos que todo mundo, todas as cidades, todos os estados do Brasil se curvem, dobrem os joelhos em oração para que a gente consiga os votos necessários. Segundo, mobilização com os deputados dos seus estados. Eu preciso, e isso é muito importante que vocês escutem. Por favor, fale com os deputados dos seus estados. Peça para que eles, nesse momento, pensem no Brasil, pensem em acabar com o sofrimento de um homem inocente, que nós temos agora uma possibilidade de avançar em acabar com essa injustiça. Então entre nas redes sociais dos seus deputados, ligue no gabinete, mande e-mail, converse de forma educada, sem ataque, sem agressão, e implore, peça, por favor, que nós consigamos os votos necessários para a gente poder aprovar a anistia. Esse é o passo número 1, se tornou a coisa mais importante no Brasil, para nós, para todo mundo agora. Segundo passo, esse é o momento de união. É o momento de deixar de lado todas as desavenças, picuinhas pessoais, regionais, quem é mais à direita de que não sei quem é mais bolsonarista, não. Esse é o momento de todo mundo falar junto nesta pauta da anistia. Quarta-feira ela vai ser apreciada. Quarta-feira a gente tem chance de dar o primeiro passo. Já estamos articulando com o Senado para que seja aprovado também no Senado. Então é isso, pessoal. Não dá tempo de fazer uma mobilização. É depois de amanhã a votação da anistia. Nós temos certeza que nós vamos conseguir, se todo mundo trabalhar nesse momento. A gente precisa de cada um de vocês falar com seus deputados, com os seus senadores, já preparando para quando chegar no Senado, para que a gente aprove a anistia. É isso. Continuamos aqui trabalhando. Vai ser uma semana difícil, eu tenho certeza disso, mas as maiores vitórias da humanidade nunca foram fáceis. Então, ore por nós, ore para que a gente consiga aprovar a anistia e fale com os deputados dos seus estados para a gente ter os votos necessários para aprovar a anistia. O senador Flávio Bolsonaro afirmou nesta segunda, 24, que o PL vai intensificar a mobilização para votar o projeto que anistia os envolvidos nos atos de 8 de janeiro. Segundo ele, o partido não aceita punições que considera absurdas e usará todos os recursos regimentais para tentar aprovar a anistia. Que vença quem tiver mais votos, disse. A fala veio após uma reunião com Valdemar Costa Neto, parlamentares do PL, advogados do ex-presidente, preso preventivamente no sábado 22, e Michele Bolsonaro. O partido quer pressionar o presidente da Câmara, Hugo Motta, a pautar o PL da anistia, que ainda não tem confirmação de votação. Você gosta e entende que é importante este tipo de conteúdo? Peço que se inscreva, deixe o seu comentário, diga se gostou ou não gostou, porque ao deixar o seu like, o algoritmo entende que o conteúdo é relevante para você e, desta forma, distribui para mais pessoas e assim você ajuda este canal e o nosso trabalho. Curta, compartilhe e inscreva-se para continuar acompanhando análises sobre os acontecimentos do mundo, e principalmente do nosso Brasil e no futuro da nossa democracia. Obrigado. Embora o relator Paulinho da Força defenda apenas a redução de penas, o chamado PL da dosimetria, Flávio descartou qualquer acordo nesse sentido e reafirmou que o objetivo é a anistia completa. Como o relator é contrário ao perdão total, a oposição deve tentar incluir a anistia via destaques no plenário, apostando em mais de 290 votos favoráveis. As articulações começaram no dia da prisão de Bolsonaro, e Motta já sinalizava interesse em pautar o tema. Na reunião desta segunda, a oposição também decidiu não obstruir os trabalhos da Câmara, ao contrário do que fez em agosto. No entanto, de tudo que foi discutido e acordado, o que fica ressaltado é a convicção de que o único caminho para uma verdadeira justiça, se contrapondo aos questionáveis atos do STF, é a aprovação de uma anistia geral e irrestrita.
Débora, a gente vai já com imagens de Brasília, o senador Flávio Bolsonaro, o senador Rogério Marinho, depois, o líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante. Vamos ouvir o que eles estão dizendo depois da reunião do PL com advogados do ex-presidente Jair Bolsonaro. Uma reunião muito importante para redirecionar a oposição no Congresso Nacional e saímos daqui com a voz uníssona que o nosso objetivo único a partir desse momento é a aprovação do projeto de lei de anistia na Câmara dos Deputados e tendo êxito na sequência, obviamente, no Senado Federal. Não abrimos mão de buscar isentar dessas punições absurdas que estão sendo impostas a pessoas inocentes, ainda mais depois desse último ato, essa decisão de tirar o presidente Bolsonaro da prisão domiciliar com base na intolerância religiosa. Eu fiz um chamado para orar pelo presidente Bolsonaro, pela sua saúde, por justiça e de uma forma mirabolante. O que nós vimos foi isso ser transformado, ser criminalizado. Fomos acusados de metodologia de uma organização criminosa por querer orar, exercer o nosso direito constitucional sagrado de reunião e de direito ao culto. Isso a gente não vai abrir mão e que isso sirva de alerta a todas as lideranças religiosas deste país, que se não abrirem o olho agora, amanhã será tarde demais. Não podemos abrir mão de mais essa garantia constitucional que nós temos. Uma coisa impossível de acontecer, que seria uma suposta fuga do presidente Bolsonaro, esse motivo esdrúxulo, covarde e inconstitucional foi usado para criminalizar a liberdade de religião no nosso país. Tanto é que aconteceu a vigília, fizemos as orações e depois foram todos para casa de uma forma pacífica, contrariando o que ele botou no papel. Porque na cabeça dele, eu acho que ele nos mede pela sua régua, ele entendeu que isso seria um primeiro momento para começarmos a mobilizar acampamentos e permanência de pessoas nas ruas, em especial próxima à residência do presidente Bolsonaro, o que nunca passou pela nossa cabeça, mas ele entendeu que ele tem um poder, parece, muito sobrenatural, de saber o que vai acontecer no futuro. Errou mais essa previsão, porque nós nunca tivemos a intenção de fazer nenhum tumulto próximo ao condomínio do presidente Bolsonaro, mas sim orar, porque nós acreditamos, vamos buscar força na nossa fé para atravessar esse momento difícil. Cresceu muito a pressão pela aprovação da anistia na Câmara já na semana que vem. Imagina-se que isso seria relativamente fácil de acontecer devido à prisão do Bolsonaro, tá? Existem dois motivos muito importantes para isso. Primeiro, um apoio muito forte de governadores, um monte de gente aqui mandando um recado que é um absurdo a prisão do Bolsonaro, Tarcísio, Cláudio Castro, um monte de gente falando sobre isso. E também tem um outro fator que é muito importante. Neste momento, o Alcolumbre está brigado com o Lula, lembra? O grande desafio da anistia sempre foi passar no Senado. Na Câmara, sempre passou com muita facilidade. O Senado ia ser uma briga um pouco maior. Se a Câmara aprova rapidamente a anistia, isso dá uma possibilidade do Alcolumbre dar um tapa na cara do Lula muito rápido, também votando a anistia no Senado. A anistia também passa no Senado, mas precisa ser colocada em votação. E o Alcolumbre não queria colocá-la em votação, mas agora ele tem essa oportunidade de, justamente por essa briga dele com o Lula. O PL da anistia aposta que Mota só pautará a anistia após a prisão de Bolsonaro. Então a situação é essa. O PL já está acordado, as lideranças querem coisa e tal, mas o Hugo Mota estava sentando em cima dele. Vai ficar mais difícil para o Hugo Mota sentar em cima desse negócio agora. Aprovando a Câmara isso daí, aprovando o Senado também essa anistia, o Lula pode vetar, é verdade, o Lula pode vetar, pode deixar o Bolsonaro preso uns 3 meses, porque é 45 dias, na verdade, que é o prazo que o Lula tem para sancionar ou vetar uma lei aprovada pelo Congresso. Mas se ele vetar a lei, o Congresso pode derrubar o veto. E já seria já no ano que vem, já passadas o recesso de fim de ano, e aí pronto, já está aprovada a anistia. Deputado Sóstenes, boa noite, mais uma vez obrigado por estar participando aqui do programa, trazendo informações sobre o que está acontecendo hoje em Brasília, sobre as conversas da oposição, as articulações que estão acontecendo nesse momento. E eu gostaria de lhe perguntar o seguinte:
O deputado Hugo Mota ele teria uma viagem programada para a Itália, para Roma, para encontrar o Papa. E a notícia que chega é que ele cancelou essa viagem. Ele cancelou porque ele quer ter o protagonismo de um avanço da anistia ou ele cancelou porque ele quer barrar? Já existe essa leitura? E segundo ponto, qual é o projeto que vai ser votado? Até onde hoje a gente conversou aqui com o deputado Carlos Jordi, ele nos trouxe informação de que existe um projeto em articulação com o relator Paulinho da Força, que vai oferecer um projeto da autoria deles, o projeto da dosimetria. Mas que a ideia é se colocar um destaque ou uma emenda, ou um substitutivo para aprovar uma anistia ampla, geral e restrita, mais ampla na linha do que a direita, a oposição defende. Então, primeira pergunta, eu acho que ele cancelou a viagem por um ou pelo outro motivo, ou pelo protagonismo de presidir a anistia, ou porque quer continuar sentado em cima e não votar. E eu só consigo te responder essa pergunta amanhã, após a reunião do Colégio de Líderes, porque antes disso a gente não tem como afirmar isso precisamente, porque a pauta é definida na reunião do Colégio de Líderes. Então, eu não sei. Agora, uma coisa fica clara, ele não quis viajar, porque assumiria o presidente Altineu, que inclusive fez o vice-presidente, acabou de fazer um vídeo postado nas redes sociais dele, de todas nossas, dizendo que ele, em caso de viagem do presidente Hugo Mota, ele como primeiro vice-presidente e presidente em exercício, faltaria anistia por tudo que está acontecendo, em especial com a prisão do presidente Bolsonaro. Então, ou por um cenário ou por outro amanhã, eu consigo responder, não consigo responder hoje.